ouvir. Tema de hoje: a êxtase sem entendimento. A êxtase sem entendimento. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou-os sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção um pouquinho nesta palavra. 3 tipos de espiritualidade que nós encontramos na palavra do Senhor. Aqui nessa passagem, quando nós olhamos Marcos capítulo 9, versículo 2 a seguir, nós vemos algo interessante. Quando Jesus, aqui 6 dias depois, Jesus ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Mas pastor, os discípulos não estavam acostumados a subir monte com Jesus? Estavam acostumados a subir monte. Nem todos subiam um monte. Quando Jesus convidava para ir ao Monte das Oliveiras, que não era tão alto, ao Monte das Oliveiras, que não era tão longe, porém nós vemos que Jesus, aqui ele escolhe 3, os 3, quem sabe mais dedicado, quem sabe mais ali, que mais estavam com Jesus em oração. Jesus agora coloca esses 3 para subir um monte um pouco mais alto. Quantas vezes o Senhor te convida para dar um passo a mais, à frente e não atrás? Hoje nós estamos numa era em que as pessoas, em vez de melhorar, elas estão piorando. Hoje nós estamos numa situação onde as pessoas, em vez de se entregar mais, elas estão se reservando mais. Porém, Jesus só pode convidar o Pedro e o Tiago e o João. Por quê? Porque são esses que frequentam o monte do Getsemane. Não dá para convidar uma pessoa que não gosta de subir monte a subir monte. Jesus convidou Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João gostavam de monte. No Getsemane podia, os outros discípulos não estavam, mas Pedro, Tiago e João estavam. Aonde Jesus iria, Pedro, Tiago e João, eles estavam. Agora Jesus convida eles para ir a um outro monte, um monte um pouquinho mais alto. Jesus convida eles
Irmão, Pedro, Tiago e João viram coisas que os outros discípulos não puderam ver. Pedro, Tiago e João observaram coisas que os outros não observaram. Pedro, Tiago e João passaram momentos que os outros não tiveram oportunidade. Por que, pastor? Porque, quem sabe, não tinham o mesmo interesse que o Pedro, que o Tiago e o João. Eles tiveram a oportunidade de ver Jesus transfigurado. A Bíblia diz que eles tiveram a oportunidade de ver as vestes de Jesus tornando-se resplandecente e em extremo branca como a neve, coisa que nenhum lavandeiro dessa terra poderia conseguir fazer, uma roupa tão branca como esta. Eles tiveram a oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de ver ali Jesus sendo transfigurado. Eles ouviram a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho. E eles tiveram a oportunidade de ver Elias e Moisés. Mas antes de nós chegarmos a tanto, eu quero dizer que todos nós, o homem, ele é um ser religioso. O homem, ele é um ser religioso. Desde os tempos mais remotos, o homem, ele é um ser religioso. O homem, ele tem levantado altares. Pastor, há povos sem leis, há povos sem governos, há povos sem economia, há povos sem escola, há povos que jamais tiveram ali estudos ou talvez acesso ali à civilização moderna, mas não ficaram sem religião. Você pode ir lá no meio da Amazônia, você vai encontrar uma tribo de índio que nunca tiveram contato com a civilização, mas eles têm adoração, eles têm a sua religião, eles têm o seu Deus, alguma divindade eles adoram. O homem, ele tem sede de quê, pastor? Sede do eterno Deus. Mesmo colocou a eternidade no coração de um homem. Olha só que interessante, cada religião busca oferecer ao homem o caminho de volta para Deus, cada um da sua maneira. Um tem um caminho mais largo, outro tem um caminho mais estreito, cada um tem um tipo de caminho. Até Satanás, ele mostra um tipo de caminho e ele diz: também vai te levar a Deus, mas não vai chegar ao céu. Ele mostra para você, mas não é bem assim. Será que é bem assim? Não, você pode servir a Deus um pouquinho mais. Isso não tem nada a ver, não tem problema. Não se preocupa, Deus não é tão assim. Deus só quer o coração. Ele também tem um caminho para mostrar. Mas a Bíblia diz que no céu só vai entrar santos. É a Bíblia que diz, não é o pastor. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. O salmista pede: Senhor, quem é que entrará no teu santuário? Ali o Senhor fala: aquele que tem as mãos limpas, coração puro, não tem vaidade, sabe amar, esses entrarão no meu santuário. Pastor, o homem é um ser religioso. Ele tende a querer adorar alguém, adorar uma divindade. Mas a Bíblia também, nós aprendemos que o homem, ele é um ser confuso espiritualmente. Por que confuso, pastor? Porque só há duas religiões no mundo, só duas. Religião vem da palavra religare, que quer dizer religar a algo. Pastor, quando o homem estava no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus vinha e conversava com o homem todos os dias. Todos os dias o homem conversava com Deus conversava com o homem, tinha intimidade. Porém, um dia o homem, ele pecou, ele desobedeceu. Agora lá vem Deus, porque Deus não sai do lugar dele. Quem sai do lugar é o homem. Lá vem Deus agora e chama: Adão, onde é que tu estás? E Adão não está mais no lugar dele. Por quê? Porque o pecado não consegue ter mais comunhão com a presença de Deus. Adão foi fazer o quê?
foi se esconder? Adão foi se esconder por causa do pecado. A pessoa em pecado, ela procura fugir, ela procura se afastar, ela procura parar, ela procura sair, ela procura correr, mas a voz do Senhor, de voz do Senhor ninguém esconde-se. Pastor, a voz do Senhor, ela preenchia o jardim, clamando: Adão, Adão, e o Adão escutava, porém o Adão não tinha coragem de se levantar, porque se ele se levantasse, ele tinha que confessar o seu pecado. É verdade, aleluia. Mas uma hora Adão se levantou e falou: Deus, estou aqui, ouvi a tua voz e temi. Ouvi a tua voz e, sei lá, não sei por que eu não resisti à voz do Senhor hoje. Não sei por que eu não quis ir na igreja hoje. Não sei por que eu tocou aquela música lá, aquele louvor lá, eu troquei por uma outra, porque aquela lá estava um negócio na carne, mas aquela outra lá fere a minha alma. Aí não deu para mim, né? Pastor, o que deu? A tua voz soou no jardim e eu me escondi. Se eu não resisto à tua voz, quanto mais a tua presença. Aí Deus fala, porque Adão não teve força para falar. O homem não tem força para confessar, mas quando o homem não confessa, Deus revela. Tu comeste, né? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer. Comi, pois é. E agora a Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos, estão separados, estão expulsos. Deus não tem comunhão com o pecado. Ou é luz ou é trevas. Não existe meio termo. Não existe duas religiões. Pastor, nós temos dois caminhos: a revelada, aquela criada pelo próprio homem, e aquela que Deus colocou para nós. A criada pelo próprio homem está aí. Tem uma galera, é um monte, cada uma com nome diferente, exatamente, mas só tem uma que leva ao céu. Só tem um que leva ao céu. Só tem uma religião que leva ao céu. Só tem uma religião que religa. Essa religião, o cabeça é Cristo. Só tem Ele que leva ao céu. A palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tá, não entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tentar ir pelo outro caminho, não vai dar certo. Pastor, mas olha quantos caminhos. Exatamente, é tudo o caminho do homem. O caminho de Deus é esse, e é estreito. Quando nós ouvimos uma outra coisa a respeito da palavra do Senhor, ainda antes de entrarmos nos tipos de espiritualidade, nós temos aqui que o homem, ele é um ser que idolatra a si mesmo. Olha só que interessante, pastor. A religião que prevalece hoje é qual? Está aqui, ó. E o Deus fala bem assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Não, hoje o templo é o Deus e o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3 e 20 dá a resposta. O Espírito Santo está do lado de fora. O templo é cultuado hoje. O templo hoje tem mais valor. O templo hoje é idolatrado. O templo hoje é ocultuado. Pastor, homens tornam-se o centro de todas as coisas. Hoje nós temos púlpitos aonde o louvor é bonito, mas o que está aparecendo mais é o homem. A palavra é bonita, mas o que parece mais é o homem. A glória não está mais subindo para cima. Se acontece um milagre, a glória fica no homem. E Deus não tem se agradado disso. Deus não tem se
mesmo. Deus é quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Isso é a situação que está nos dias de hoje. Hoje não é Deus que pede para você fazer, hoje é você que decreta para Deus. Deus, eu quero. Deus, eu não aceito. Ah, filho, quem é tu para dizer para Deus o que é e o que não é? Quem é? Já se olharmos no espelho para ver como nós somos egocêntricos, para querer exigir de Deus algo que nós, irmão, Deus é Deus, com nós ou sem nós. Agora nós sem Deus não somos nada. Pensa num monte de pega fedida, manda nela e já foi enfermeira, sabe o que é? Um defunto talvez. 3 dias não dá, não aguenta 3 dias, 24 horas. Uma pessoa pode ser mais querida que você tem aí na família, só aguenta 24 horas. Se morreu com a morte assim, sem doença muito, entendeu? Porque se for uma doença, mas tu pode ter certeza, tu não aguenta o caixão dentro da tua casa mais que 24 horas. Por mais que seja a coisa mais linda do mundo, fofura, meu Deus do céu, tu quer vivo, morto não aguenta. Pastor, mas o que faz o homem ser vivo? O Espírito de Deus. Salmo 150, a palavra de Deus diz bem assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora eu vejo, pastor, que a vontade do homem é que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus na terra. Deus, eu quero. Deus, tu sabe do desejo do meu coração, tu sabe do meu sonho, tu sabe do que eu quero. Deus, é assim, assim, assim. Aí Deus sabe como é que é. O Deus que os homens pensam que é hoje, aí Deus simplesmente se levanta do trono e diz: anjo, vai lá e faz tudo que os meus filhos lá estão querendo. Talvez você diga: não é bem assim não, meu irmão. A Bíblia diz: se tu pedir e for da vontade dele, ele te faz. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para Nabucodonosor? Olha, sabe tu, porém, fica sabendo que se o meu Deus quiser, ele livra. Isso quer dizer o quê? Nós vamos para dentro da fornalha, mas se nós vamos morrer ou não, isso depende dele. Verdade. Glória a Deus. Deus não falou que ele ia dar alguma coisa para nós, não. Ele simplesmente falou: vou para o meu pai preparar moradas. Negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Deus não faz negócio com nós. Deus não negocia, Deus não faz chantagem, Deus não faz negociação, é tomar lá da cá, olha, tu faz isso para mim que eu vou fazer isso. Não, isso aí é o cristianismo, ou os crentes dos dias de hoje, que fazem as coisas para Deus esperando algo de volta. Isso é interesse. Quantas pessoas servem a Deus hoje não porque adoram a Deus, mas porque tem interesse. Tem interesse. Eu vou lá por causa do pão, eu vou lá por causa do milagre, eu vou lá porque eu vou voltar andando, eu vou lá porque eu vou voltar enxergando. Mas Jesus quer que você venha para adorar a Ele, independente de como você vai voltar. Volte, mas adore. Volte, mas adore. Ah, Deus não me abençoou, não me respondeu hoje. Deus não me respondeu. Ai, Deus. Aí tem aquele crente que eu acho que não é crente, entendeu? Porque que é crente não faz isso. Mas tem aquele crente que fala bem assim: ah, Deus, se tu não falar comigo hoje, eu não ponho mais os pés na tua casa. Aí Satanás está lá do lado de fora: vem, 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 vem. Deus é obrigado a falar contigo. Abraão, Deus deixou ele 25 anos esperando a resposta. Sabe o que é 25 anos esperando a resposta? Pastor, Deus tem que falar. Essa semana Deus tem que falar. Essa semana Deus tem que falar. Se Deus não falar, pastor, Deus falou. Não, mas aí agora o que Deus falou eu não quero. Eu não queria ouvir isso. Eu não gostei do que Deus falou. Não,
Irmãos, o culto hoje está sendo praticamente egocêntrico. Os homens estão se autocultuando. Agora eu acho interessante que a luz interior tornou-se mais importante do que a revelação escrita. O culto não é racional, mas sensacional. Mas Deus fala bem assim, que o nosso culto, que nós possamos apresentar o nosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso quer dizer o quê? Você é o sacrifício vivo, racional e santo. Isso quer dizer que você sabe o que você deve fazer, você sabe como você deve fazer, você sabe a maneira que você deve fazer. Pastor, mas não precisa ninguém ficar falando como é para fazer, de que maneira para fazer. Conhece a palavra? Conhece a palavra, então obedeça e faça. Ah, mas eu não sei não, então te vira com Deus. Se vira com Deus. Se não hoje, mas amanhã você vai prestar conta. Se vira com Deus. O que Ele falou, está falado. Ele não volta atrás. Marcos capítulo 9, versículo 2 em diante, nós encontramos aqui a espiritualidade do monte, a êxtase sem entendimento. Quando nós olhamos para os discípulos, Pedro, Tiago e João, foram convidados por Jesus para subir o monte, e este monte ali, Pedro, Tiago e João, eles sobem o monte da transfiguração com Jesus, mas não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Por quê? Pastor, subiram lá em cima, estavam lá em cima do monte, viram a voz do Senhor, viram Cristo ali transfigurado. Pastor, viram aquela coisa sobrenatural acontecendo, mas a Bíblia diz que eles não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Por que, pastor? Você chora, grita, pula, faz, mas quando você vê, você não entendeu o que está. Eu não sei, eu não entendi, sei lá, me deu vontade de chorar, me deu vontade. Ei, isso aí é o que? Uma espiritualidade sem entendimento. Isso aconteceu com os discípulos lá na transfiguração. E eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa. Há uma transição bela entre o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 9. Por quê? Porque o anterior, Cristo falou da cruz, e agora ele revela a glória. Que glória? A glória através da cruz. Quando nós olhamos aqui, o caminho da glória, ele passa pela cruz. Todo mundo gosta do monte, todo mundo gosta do êxtase, todo mundo gosta da glória, todo mundo gosta do sobrenatural, todo mundo gosta de estar no meio da nuvem. Exatamente, mas tem hora que tem que descer, enfrentar a cruz. E interessante que os discípulos estavam na glória lá em cima, estavam no êxtase lá em cima, e ainda queria, Senhor, vamos construir uma tenda aqui para, né? E vamos ficar por aqui? Não. Deus permite você passar pela glória. Aleluia. Mas Deus quer que você enfrente a cruz também. Tem gente que só quer glória, tem gente que só quer bênção, tem gente que só não quer cruz. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, mas eu já vou explicar. Que monte era esse, pastor? Que monte era esse? A tradição diz que o monte era o Monte Tabor. Eu tive a oportunidade de estar lá neste monte. Os irmãos que estão fazendo aula de teologia, eles têm a oportunidade ali de ver. Quando nós passamos por essa matéria, eu mostro ali aonde era este monte, e nós mostramos ali vídeos. Outros ali pensam que se trata do Monte Hermon, mas foi no Monte Tabor, pastor. Ali eu vejo que a fé no Senhor vivo, que está presente em todos os lugares, faz que os montes sagrados entrem no
eles andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. E Jesus falava, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. E ainda ele vai mais além. Quem dá um copo de água para um destes pequeninos está dando a mim. Agora eu vejo os discípulos Pedro, Tiago e João andando com Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. Dá uma lida para nós ali. Olha só o que diz em Lucas capítulo 9. Abre a Bíblia ali, versículo 28 e 29. Ali nós vemos Jesus subiu ao monte da transfiguração. Para quê, pastor? Para exercitar as pernas. Para fazer exercício. Nada contra quem faz isso, mas muitas das vezes você faz exercício para exercitar as pernas e não consegue dobrar as pernas para exercitar. Está forte na carne, mas está miserável no espiritual. Lê para nós Lucas 9, 28 e 29. Olha só o que diz ali. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Olha só que interessante. Eles subiram ao monte para orar, e eles estando orando, a Bíblia diz que o seu rosto transfigurou. Quer mudança de rosto? Quer ficar bonito de rosto? Quer ficar lindo ou linda de rosto? Ora. Não adianta você se maquiar, porque daqui umas horas tu vai ter que tirar tudo. É dois trabalhos: é te botar e é tirar. E às vezes você mancha a roupa do teu irmão e do teu irmão. Às vezes você vai trazer, não tem nada contra, pode, investe pesado aí, mas a Bíblia diz que eles foram orar e o seu rosto transfigurou. Glória a Deus. Pastor, o que a Bíblia diz? A motivação de Jesus era estar aonde? Com o Pai. O desejo era estar com o Pai. A vontade era estar com o Pai. Jesus queria estar com o Pai. Os discípulos, Jesus convidou, vamos junto. Por quê? Porque o meu interesse é estar com o Pai, e eu quero motivar vocês também a ter interesse para estar com o Pai. Alguém já te convidou? Vamos, por quê? Porque eu quero estar mais perto do Pai, e eu quero que você também esteja mais perto do Pai. Esposo, vamos, porque você também precisa estar mais perto do Pai. Esposa, você também precisa estar mais perto do Pai. Filho, filha, você precisa, porque também precisa estar mais perto do Pai. Glória a Deus. E muitas das vezes eles vão ver o teu rosto transfigurando de glória na presença do Senhor, mas eles vão participar dessa experiência. Pode não entender, mas estão participando. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, todo o seu ministério foi regado de intensa e perseverança oração. Jesus ali está orando, mas em momento nenhum os discípulos estão orando. Tem igreja por aí, meu Deus, é uma tribulação, porque se você convidar para orar, as pessoas é capaz de sair da igreja. Se você falar, irmãos, vamos dobrar o joelho, as pessoas acabam indo para fora, indo para casa, indo para outro lugar, menos dobrar o joelho. Tá assim as igrejas de hoje, e querem pegar o púlpito, e querem cantar, e querem chorar, e querem profetizar, mas não querem orar. Não querem mais orar. Eles estão fazendo um tipo de uma espiritualidade sem entendimento. Agora nós vimos Jesus subindo o monte, os discípulos
sede de Deus, então não tem vontade de orar. Não tem, pastor. Hoje os púlpitos, hoje é culto de ensino, então nós podemos falar isso. Hoje os púlpitos, hoje está virado em apresentações. Apresentações para o homem, apresentações para a plateia. Quem é que vai estar hoje no culto? Fulano de tal. Opa, fulano de tal. Sabe o que acontece? Vou lá no YouTube para ver o fulano de tal. Poxa, olha só, está fulano de tal. Aí o fulano de tal vem e a pessoa fica só observando o fulano de tal. Aí olha a roupa que o fulano de tal tá, olha a grife que o fulano de tal tá, olha a maneira que o fulano de tal tá, olha o tipo do corte de cabelo que o fulano de tal tá. Tu pode dizer, você acredita que tem um obreiro que acaba imitando? No outro culto está o fulaninho lá tentando imitar o fulano de tal. Aí se o camarada corta o cabelo assim, pode ter aquela geraçãozinha de seguidores, vai cortar o cabelo assim. Aí se o camarada lá adultera, aquela tropinha todinha segue o mesmo exemplo talvez. Olha só que interessante, eles não sentem necessidade nem prazer na oração, eles não têm sede de Deus, eles estão no monte a reboque. Sabe o que é reboque? Olha, nós temos aqui, entendeu? Pescadores que carregam seus barcos em reboque. Estou certo ou errado? Estou certo. Nós temos aqui carreteiros que carregam suas, uma não, duas, três, quatro, irmão. Nós temos aqui pessoas de peso, entendeu? Adoro às vezes, mas pessoas de peso, entendeu? Não está aqui que adora as caretas, mas é bênção, entendeu? Eu já dirigi uma caretinha ali atrás da caminhoneta ali, é pequena, mas dirigi, então já posso dizer que sou careteiro, tá bom? Né, meu bem? Agora sabe, esses discípulos que subiram com Jesus, eles subiram ao monte a reboque. Sabe o que é a reboque? Aqui ó, puxar. Tem gente que só vai para a igreja a reboque. Tem gente que só vai para a igreja se o pai levar, se a mãe levar, se o marido puxar, se a esposa puxar. Ei, se o irmão falar, eita, reboque. Os discípulos estavam lá no monte a reboque. Só estavam lá a reboque, né? Só puxar. Vai cantar, irmã! Vai cantar, irmã! Ô irmã, vai cantar, canta assim, canta, irmã, você vai cantar. Vai cantar, em nome de Jesus você vai cantar. Aí ela, eu vou cantar. E de tanto insistir, ela canta. Olha só que interessante. Eles estão no monte a reboque. Por isso, não estão alimentados pela mesma motivação que Jesus. Onde é que está a atração? Está na frente. Atrás só anda se a frente puxar. Se a frente parar, atrás não anda. Ou tem tração no reboque? Tem tração no reboque? Não tem tração no reboque. Não tem. Atrás só vai se alguém puxar. Se alguém não puxar, não sente vontade mais de fazer nada para Deus, não sente vontade mais de fazer nada. Quando vê, está lá na janela. Quando vê o último que caiu da janela, o que aconteceu? Morreu. O que aconteceu? Desengatou o reboque. E tem reboque que tem uma correntinha ainda, né, de segurança, né? E talvez esse tipo aí, nem correntinha não tem. Quando nós olhamos para os discípulos eles estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, o que eles fazem? Dormem. Lucas 9, 28 e 29. Foi lido, mas eu vou ler de novo. Lucas 9, 28 e 29. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Olha só que interessante. Jesus foi transfigurado porque orou. Jesus foi transfigurado porque orou.
Os discípulos não oraram e por isso foram apenas espectadores. Tem gente que não é abençoado, tem gente que não é renovado, tem gente que não é ali. Por que, pastor? Porque é apenas espectadores. São pessoas que só assistem. São pessoas que estão, mas só estão aí para assistir, não estão para participar. São espectadores. Porque não oraram, ficaram agarrados no quê? Quem não ora, dorme. Quem não ora, dorme. Quem não ora, dorme. Para você se manter acordado, você tem que ficar falando, conversando, se movimentando, andando, ou de pé. Às vezes tinha culto, quando nós tínhamos culto terça-feira aqui, às vezes as pessoas não conseguiam ficar porque vinham no trabalho, às vezes direto no trabalho, vinha para a igreja, e não conseguiam ficar sentados, porque eles ficavam, iam ficar de pé, ficavam andando, ficavam ali. Para quê, pastor? Para não dormir. Eles precisavam ouvir a palavra do Senhor. Olha só que interessante, a falta de oração pesou-lhe as pálpebras e cerrou-lhe o entendimento. Eles não oraram, eles não oravam ali, começaram a ter sono. Jesus orando e os discípulos no sono. Jesus lá no Getsemane orando, pastor, a agonia era tanta que chegou a suar gotas que se transformavam em sangue, e os discípulos dormindo. Tem gente, meu irmão, que está ali pulando, recebendo a glória do Senhor. Tem gente, mas tem gente ali que está ali. Aí quando muitas das vezes alguém fala, vamos colocar de pé, se levanta rápido, entendeu? Sono espiritual, porque não ora. Olha só que interessante, um santo de joelho enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Hoje nós encontramos muitos filósofos, hoje nós encontramos muitos doutores, hoje nós encontramos muitos cátedras, homens inoxidáveis, como diz aí, mas poucos que oram. E a Bíblia diz que quem ora enxerga mais. Quem ora tem os seus olhos espirituais abertos. Quem ora tem discernimento. Quem ora tem sabedoria. Quem ora consegue enxergar aquilo que o olho carnal não consegue enxergar. Jesus está orando, e as coisas mais santas, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes não encontraram guarida no coração dos discípulos. Por quê? Por causa da falta de oração. Não conseguiram discernir o que estava acontecendo ali naquela hora no monte. Não conseguiram, pastor. As coisas de Deus não lhes davam entusiasmo, elas cansavam seus olhos. Subiram, mas parecia que, nossa, aí via o êxtase, via a nuvem, ouvia a voz de Deus, via Moisés, via Elias, via Jesus transfigurado, mas parecia que não entendiam o que estava acontecendo. O diácono João falou aqui na oração, tem gente que ainda não está entendendo o que está acontecendo, acha que as coisas estão bem. Está tudo bem, as coisas estão indo bem, irmão, presta atenção, as portas estão fechando. Está fechando as portas das igrejas estão sendo fechadas. Você não vai poder falar mais muito tempo contra o pecado. Você não vai poder falar mais muito tempo sobre santificação. Você não vai poder falar muito tempo que o coração sujo ali ele faz parte do pecado. Você não vai poder falar mais muito tempo. Hoje as pessoas têm que cumprimentar a paz do Senhor a todos
e a banheiro é masculino e feminino, e se tiver uma menininha lá dentro e um marmanjão querer entrar lá dentro, você não pode falar nada. Entendeu? As escolas estão sendo doutrinadas assim. A Bíblia vai ser tirada de circulação. Entendeu? Se você praticamente causar desconforto a alguém que está do teu lado, tu pode ter certeza, é você que vai para a cadeia e a outra pessoa vai ficar livre. Por quê? Porque a outra pessoa vai querer andar da maneira que quiser, da forma que quiser. E se você querer ser santo e incomodar o pecador, quem é que vai ganhar? Deus. Sabe que eu nem tinha me tocado, Diácono João. Eu nem tinha pensado que fevereiro é um mês. E ano passado, ano retrasado, não podia viajar. Vocês mesmos são prova disso. Não podia trabalhar, não podia abrir comércio. Teve comércio que foi soldado às portas, mas não podia trabalhar. Mas essa maldita carnaval podia. E sabe o que fizeram nesse carnaval? Arrastaram nosso Cristo. Satanás arrastando Cristo. E viu o que aconteceu? Agora imagina o que eles não vão fazer agora. Agora, imagina o que eles não vão fazer. Você vai ter graça para suportar isso? Você vai fingir que não está acontecendo nada? Quantas famílias estão lá? Quantos estão lá? E a AIDS, e a sujeira, a prostituição, eles não estão respeitando mais nada, pastor, porque antigamente era só os cristãos evangélicos, não, agora está indo até os idólatras, está indo tudo, eles não estão respeitando mais nada. Olha só que interessante, os discípulos experimentam uma êxtase, mas não têm discernimento espiritual. Lê para nós Marcos capítulo 9, versículos 7 e 8. Olha só o que aconteceu ali no Monte Tabor, aonde estava acontecendo a transfiguração de Jesus, e os discípulos não entendendo nada. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pode ler. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Olha só, os discípulos eles contemplaram ali 4 fatos milagrosos. Primeiro, capítulo 9, versículos 7 e 8. Primeiro, a transfiguração do rosto de Jesus. Viram que o rosto de Jesus começou a se transfigurar. Segundo, o que eles viram ainda, pastor? A aparição em glória de Moisés e Elias. Apareceu agora Moisés e Elias do lado de Jesus. Terceiro, pastor, uma nuvem luminosa que os envolveu. E quarto, a voz do céu que trovejava em seus ouvidos. 4 coisas aconteceram ali no Monte da Transfiguração. Primeiro, o rosto de Jesus começou a transfigurar. Segundo, Moisés e Elias apareceram em glória, corpo espiritual ali. Terceiro, pastor, a nuvem o envolveu. A nuvem o envolveu. E quarto, uma voz que saiu ali daquele lugar. Olha só que interessante, nenhuma assembleia na terra, meus queridos, jamais foi tão esplendidamente representada. Lá estava quem? Lá estava o Deus Trino, Moisés e Elias, e o maior legislador e o maior profeta, Deus através da voz, o Filho
através de Cristo. Moisés representando a lei e Elias representando o profeta. Estava ali, tudo ali, e os discípulos olhando, os discípulos observando, mas também estava nesse monte Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus, estavam ali. Pastor, apesar de estarem envoltos no ambiente de milagres, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por que, pastor, muitas das vezes nós não entendemos o que estava acontecendo? Nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes nós até queremos falar alguma coisa, mas às vezes falamos e não sabemos nem o que estamos falando. Por quê? Falta discernimento. Participam, mas não conseguem discernir. Os discípulos estavam participando daquele negócio ali, mas não conseguiam discernir, pastor. Ali em 4 questões básicas, capítulo 9, versículos 7 e 8. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Moisés representando a lei, e a lei levava aonde? A plenitude dos tempos, cruz. Elias representando profetas, e os profetas profetizaram para onde? Cristo. E o Cristo representando a plenitude dos tempos, que também estava levando aonde? A cruz. E os discípulos, todos eles ali observando, os discípulos cheios de emoção, os discípulos ali cheios de emoção, mas vazio de entendimento. Tem pessoas muitas das vezes cheias de emoção, mas vazio de entendimento. Deus quer que você tenha entendimento, para não ter uma espiritualidade sem discernimento. Olha só que interessante, pastor. Eles ali agora querem construir 3 tendas, dando uma para Moisés, dando uma para Elias, e a mesma importância também dando uma para Cristo. Vamos fazer 3 tendas aqui, gente. Deus, fazer 3 tendas aqui, ó. Vamos deixar uma para Moisés, uma para Elias e uma para tu também. Peraí, você está colocando Cristo na mesma altura de Moisés e Elias? Não, filho. Quem deu a lei para Moisés? Quem é maior do que os profetas? E você quer fazer a mesma coisa para Jesus? Igual os... Olha só. Não tinham discernimento. Querem o que, pastor? Igualar a Jesus aos representantes da lei e aos representantes do profeta. Outra coisa que nós vemos é que, como o restante do povo, eles também estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Eles estão confusos, pastor, porque não discerniam a divindade de Cristo. Eles andavam com Cristo, mas não lhes dão a glória devida ao seu nome. Andam com Cristo, mas não reconhecem que Ele é filho de Deus. Andam com Cristo, mas não reconhecem a sua autoridade. Andam com Cristo, mas não reconhecem o seu poder, não reconhecem a sua eternidade. Pastor, não discerniram a divindade de Cristo. E aí eu vejo que onde Cristo não recebe a sua preeminência, a espiritualidade está fora de foco. Aonde Cristo não recebe a sua prioridade, a espiritualidade está fora de foco. Aonde Cristo não é o centro, a espiritualidade está fora de foco. Aonde Cristo não é a centralidade da palavra, do louvor, de tudo, a espiritualidade está fora do foco. Aonde Cristo não é glorificado, a centralidade está fora do foco. Aonde Cristo não é adorado, a espiritualidade está fora do foco. Pastor, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos começar a observar com os olhos carnais,
precisa nem entrar nos olhos espirituais. Quantas coisas estão fora do foco? Por quê? Porque Cristo não é mais a centralidade, a prioridade, a centralidade. Olha só que interessante, Moisés aqui, Jesus é o maior que Moisés e Elias, a lei e os profetas apontaram para ele, os profetas, Jesus é maior que os profetas, pastor. Outra coisa que nós encontramos aqui também nesse estudo é que eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Pastor, andavam com ele, mas não discerniam quem era o centro. Olha só, Moisés e Elias apareceram para falar da iminente partida de Jesus para Jerusalém. Quer ver? Lê Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31, abre lá, Lucas 9, 30 e 31, vocês vão ver qual que era a conversa entre Jesus, Elias e Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Abre a Bíblia lá. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Qual que era o motivo da conversa? Qual que era o motivo da conversa ali entre Elias e Moisés e Jesus? A morte. A morte ia ser lá em cima do monte? A morte é no vale. Pastor, ele não estava centralizado ali. Eles ouviram a conversa, mas não entenderam a conversa, pastor. Jesus veio para salvar, Jesus veio para morrer, Jesus veio para se sacrificar em nosso lugar. E lá estavam os dois, Pedro, Tiago e João, os três discípulos, dizendo: Jesus, vamos fazer uma tenda para vocês três aqui, para ficar aqui em cima. Vamos ficar aqui em cima está gostoso, aqui em cima o ambiente está glorioso, Pai querido, como é gostoso o ambiente dentro da igreja, como é gostoso um culto como este, como é gostoso, pastor, aqui é monte, mas Deus quer nós lá no vale. Tem gente que só gosta de ser crente dentro da igreja. A igreja não cresce porque não sabe evangelizar, não sabe convidar, não sabe trazer, não sabe fazer nada. Ovelha estéril. Pedro, Tiago e João estavam falando assim: Jesus, vamos fazer uma tenda para cada um aqui, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O ambiente gostoso da nuvem, glória, aleluia, não vou descer mais não. E Jesus começava a falar assim: e o resto do mundo? Eu nasci para morrer, para salvar. Se eu não descer, só vai ficar vocês três aqui. Eu vim para vocês três. Sabe, vocês três vão ficar aqui na glória, na nuvem, na presença. E o resto? E o irmão lá? E a irmã lá? E o fulano? E o drogado? E a prostituta? Quem é que vai salvar eles? Se eu ficar aqui nesse comodismo? É gostoso o monte, exato, mas as guerras são vencidas no vale. Eles não estavam discernindo ali, eles não estavam discernindo a centralidade da pessoa de Cristo. Sabe por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. Ele já nasceu sentenciado à morte. Deus já falou: eu estou enviando meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Jesus veio fazer? Morrer por mim, por você. Jesus veio para ser trocado por Barabás. Jesus veio para ser traído por Judas. Jesus veio para ser vendido por 30 moedas de prata. Jesus veio para as pessoas que estavam gritando: Hosana, 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 mas na mesma semana já estavam gritando: crucifica, crucifica, crucifica. É verdade. Jesus veio para aqueles que estavam batendo no rosto dele. Jesus veio para aqueles que estavam cuspindo. Jesus veio para aqueles que estavam chutando. Jesus veio para aqueles que estavam blasfemando do seu ministério. Ele veio e antes de morrer, ele ainda
perdoar, porque não sabem o que fazem. Ai, daqui a pouco o ladrão da direita diz: ei, Senhor, 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 oh, Senhor, eu sei que daqui a pouco você vai morrer, mas Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso, Senhor. Ah, pastor, já pensou se Pedro, Tiago e João, se Jesus tivesse ouvido Pedro, Tiago e João lá no monte da transfiguração, e que tu veio assim: tá bom, Pedro, faz então, faz a tenda para Moisés, faz a tenda para Elias e faz a tenda para mim. Onde é que nós estaríamos hoje? Onde é que nós estaríamos hoje? Aonde nós estaríamos hoje? Jesus falou: não, aqui está gostoso, mas nós temos que ir lá. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega de discernimento espiritual. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega. É cega, pastor, cega, porque tem um louvor que diz bem assim: se eu amo uma mensagem da cruz, devo ler, eu amor proclamar, levarei eu também minha cruz, depor uma coroa trocar. Pedro, vai dar não. Tiago, não vai dar não. Tá gostoso aqui, tá gostoso. O culto tá gostoso, né, minhas irmãs? Tá gostoso, sim. Mas vocês sabem que vocês vão ter que sair do monte. Vocês sabem que vocês vão ter que sair da nuvem hoje e vão ter que enfrentar o vale nessa semana. Vocês vão ter que enfrentar a cruz. Vocês vão ter que enfrentar o deboche. Vocês vão ter que enfrentar muitas das vezes o desprezo. Tem tantas pessoas hoje construindo tendas dentro da igreja, construindo tendas dentro da igreja, construindo tenda dentro do altar. A obra precisa de você e você está acomodado dentro da tenda. Daquele Pedro, Tiago e João estão servindo a Jesus sem discernimento. Deus não te quer dentro da tenda, não. Deus te quer fora. Deus te quer trabalhando. Deus te quer sendo usado por Deus. Não importa se estiver sofrendo no vale, a Bíblia diz que Ele estará contigo no vale, na sombra da morte. Não temerá mal algum, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O teu cajado, a tua espada, a tua vara me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão, não só no monte, mas lá no vale também. Lá no vale também. Lá no vale também. Deus vai te usar no vale. Deus vai te usar no vale. Deus te leva para cima do monte para mostrar o êxtase na presença dele, para mostrar a glória, a plenitude. Mas Ele não quer que você construa tenda ali, não. Ele diz: eu quero te usar lá no vale. Desce, sobe para se recarregar, mas desce para batalhar. Sobe para recarregar.